This call is now being recorded. Olá, meus amigos, bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de óptica. Estamos no capítulo 2 de espelhos planos. Vimos o capítulo 1, a introdução à óptica geométrica. Hoje nós vamos concluir o capítulo 2 de espelho plano, para que a gente possa entrar na próxima aula em espelhos esféricos, tá? Só lembrando que a próxima quinta-feira é feriado, tá, pessoal? Então, nosso próximo encontro será na terça-feira da próxima semana, beleza? Nós vimos como construir, na aula passada, a imagem de um corpo, né? Na aula retrasada, a gente viu como construir a imagem de um ponto, um objeto pontual na frente do espelho. A gente viu que é conjugado no espelho uma imagem pontual. Ou seja, para cada ponto objeto, a gente tem no espelho um único ponto imagem. E é por isso que a gente diz que o espelho plano é um sistema estigmático. Tá? Estigmático é isso, é produzir um ponto imagem para cada ponto objeto. E é isso que faz com que o espelho plano produza imagens o quê? Nítidas. Tá? Nós temos nitidez nas imagens de espelho plano. Tem alguém tentando entrar aqui, não sei se conseguiu já. Bom, vamos lá. Saiu aí, né? Tá. Beleza? Então, o espelho plano, o sistema é estigmático. Aí a gente viu que o espelho plano é um espelho amigo, né? Porque a simetria total. Então, se o objeto está a uma distância x do espelho, a imagem está dentro do espelho, uma distância x também, né? É simétrico as distâncias do objeto da imagem em relação ao espelho. E a gente viu também que as alturas do objeto e da imagem também sempre são iguais. Outra coisa importante é a questão do espelho plano, ele produzir imagens enantiomorfas. Isso significa que ele troca a direita com a esquerda. Tá? As imagens invertem a direita com a esquerda. Beleza, pessoal? E é por isso que, para você ver alguma coisa escrita no espelho corretamente, você tem que escrever de trás para frente. E aí, na aula passada, a gente concluiu a aula com isso aqui. Eu mostrei duas coisas especiais para vocês. Primeiro, a translação do espelho. A gente viu que se eu tiver um objeto fixo e eu afastar um espelho de uma distância x, tá? Eu tenho um espelho aqui, eu afasto de uma distância x, a gente viu que a imagem dentro do espelho se move quanto? 2x. A imagem ela se move o dobro do que se move o espelho. E a última coisa que a gente viu na aula passada foi isso aqui, a associação de espelhos planos, tá? A gente viu que quando você tem dois espelhos planos associados e você coloca um objeto na frente, são conjugadas nesse conjunto de espelhos algumas imagens. E aí vem a pergunta, quantas imagens que vão ser formadas nessa associação de espelho? A quantidade de imagens é dada por essa equação aqui de baixo. Esse N é o número de imagens que vai ser formado aqui. Esse N vai ser 360 dividido por θ menos 1. Esse θ é o ângulo entre os espelhos, que nesse meu exemplo aqui é de 90 graus. Se você substituir aqui 90, 360 por 90 vai dar 4. E 4 menos 1 vai dar 3, ou seja, você vai ter 1, 2, 3 imagens nesse conjunto de espelhos. Então, para cada ângulo que você tiver entre os espelhos aqui, você pode fazer com que esses espelhos estejam mais abertos ou mais fechadinhos, isso vai fazer com que o número de imagens seja diferente, certo? Como ele está no denominador aqui, quando você diminui o ângulo, né, você aumenta o número de imagens. Tanto que, quando esse θ tende a zero, esse θ tender a zero é a situação em que os espelhos planos eles tendem a ficar o quê? Paralelos. Se você tiver dois espelhos paralelos e colocar um objeto entre eles, tá? Você vai ter infinitas imagens, tá? Porque se você fizer aqui o θ tender a zero, né? A divisão vai tender ao infinito, né?
É por isso que quando você chega numa loja de roupas, certo? Aí você entra naquela... A pessoa entrou aí, que tá tentando entrar? Vocês viram aí, não? Deixa eu ver. A pessoa tentando entrar aqui direto. Tá. Espero que ela tenha entrado. Sim. Então, você entra naquelas cabines para provar uma roupa, né? De uma loja. E aí você observa dentro daquela cabine que tem dois espelhos, né? Algumas vezes tem dois espelhos, um de frente para o outro, assim, nas laterais. E aí, quando você se olha em um dos espelhos, você vê aquela porrada de imagem sua, né? Que são formadas lá nos espelhos. Veja que a equação, ela descreve essa situação também, né? Que ocorre quando os espelhos são paralelos, tá? Beleza? Perceba que se eu pegar os espelhos e abrir completamente, né, vai formar apenas um único espelho, né? Se eu pegar dois espelhos estão assim, formando um certo ângulo, e eu deixar eles assim, né? Não sei se dá para ver aí na câmera, eu abrir aqui completamente, 180 graus, é como se eu tivesse um único espelho, então é para eu ter uma única imagem. A equação também descreve essa situação. Se eu colocar aqui um ângulo de 180 graus, que é quando eu abro completamente aqui, né? Vai ficar 360 dividido por 180 vai dar 2, menos 1 vai dar uma imagem, certo? Tem uma pessoa querendo fazer uma pergunta aqui, deixa eu ver aqui qual é a pergunta. Eu vou abrir o áudio para falar. É porque, normalmente, Beatriz, no denominador não pode ser zero, é como não se pode. tivesse em que os espelhos estão paralelos. Não pode ser zero, senão há uma indeterminação. É por isso que eu falei que a gente usa a equação não para quando θ é zero. Tá? Se eu jogar θ igual a zero, a equação não vai ter função nenhuma, porque eu não vou poder fazer essa divisão, é indeterminado. Tá? Então, para resolver esse problema, o que é que a gente faz? Imagina a situação em que a inclinação entre os espelhos é tão pequena, que se aproxima muito de zero, mas ela não é zero. A gente diz que θ tende a zero, tá? No limite em que θ tende a zero, aí sim, aí isso aqui tem solução. Quando θ tende a zero, número muito pequeno, aí essa divisão ela vai tender ao infinito, beleza? Então essa é a saída que você vai usar em situações em que você tem uma divisão e que tende até uma indeterminação, né, quando é uma indeterminação, se você jogar o valor lá zero no denominador, a análise física que a gente faz é para quando aquele valor tende a zero. Tá claro isso, Beatriz? Beatriz? Ok. Beleza, mas excelente pergunta. Tudo bem, aí um cuidado a mais que a gente tem que tomar aqui, pessoal, é o seguinte, a gente tem que tomar um cuidado com esse parênteses aqui, se ele vai dar um número par ou se ele vai dar um número ímpar. Tá? Isso é importante, porque se essa razão ela der um número par, isso significa que esse objeto pode estar em qualquer lugar. Esse piratinho aqui, ele pode estar aqui no meio, ele pode estar mais para cá, ele pode estar mais para cá, ele pode estar mais perto do espelho, não interessa, em qualquer lugar que ele esteja, vai ser formado 3 imagens, certo? Essa equação vai ser válida para qualquer posição do objeto. Agora, se essa divisão aqui, entre parênteses, der um número ímpar, meu amigo, aí você tem que tomar cuidado. Porque o número de imagens que vão ser formadas aqui no espelho só vai dar o número de imagens que a equação vai dizer aqui se o objeto estiver na bissetriz do ângulo. Ou seja, você tem um determinado ângulo entre os espelhos, ele estiver bem na parte onde divide o ângulo meio aqui. Tá? Tá aqui e o meu nariz aqui, ó, dividindo o ângulo ao meio, né? Não tem 3 mãos aqui para fazer isso. Tá? Tudo bem? Então, algo mais ou menos assim. Beleza? O lápis tá na bissetriz aqui do ângulo. Aí o objeto tem que estar sobre essa linha que divide o ângulo ao meio para que a equação dê o número correto de imagens. Certo? Só tem que tomar cuidado com isso. Alguém tem alguma pergunta com relação a isso aí? Então, vamos fazer uns exercícios, mas antes, só mais uma coisa que eu lembrei agora. É importante também lembrar que
essa imagem 1 e essa imagem 3, elas são enantiomorfas. E essa imagem 2, que está aqui no meio, ela é igual ao objeto, né? Por que que essa imagem é igual ao objeto? Porque ela é a imagem da imagem, tá? Lembra que é formada a imagem no espelho, que serve de objeto para o segundo espelho, traçando a segunda imagem, tá? Então, ela é a imagem da imagem, então ela inverte duas vezes e desinverte, certo? Então, 1 e 3 são enantiomorfas e 2 igual ao objeto. Então, vamos brincar. Vamos fazer uma brincadeirazinha saudável aqui, vamos fazer uns exercícios. Dá uma olhada aí na questão 15, tá? A aula de hoje, ela vai focar só em a gente fazer uns exercícios aqui. Vou mostrar mais uma coisinha, mais na frente, que é como, qual a altura mínima que o espelho deve ter para você conseguir se ver completamente no espelho. Eu vou provar isso matematicamente, e vou provar também uma coisa que eu já tinha dito nas aulas anteriores, que é quando você gira o espelho de um ângulo, tá? A imagem gira o dobro, né? A gente vai ver por que isso acontece também hoje, vou provar matematicamente isso. Pronto, então dá uma olhada aí na questão 15, tenta fazer. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver quem foi que perguntou aqui. Neto está perguntando. Ele está perguntando com o espelho sendo prolongado. Neto, o espelho é esse daqui, certo? O espelho vem daqui, ó, tá o mouse aqui, até aqui, certo? Agora, para você trabalhar com o espelho, fica a seu critério. Você pode prolongar o espelho, não tem problema nenhum. Muitas vezes a gente vai precisar prolongar o espelho sim, certo? A gente viu, por exemplo, se eu tiver um espelho, deixa eu desenhar aqui, cadê o... tá aqui. Se eu tiver, por exemplo, um espelho aqui, e eu coloco um objeto aqui, para traçar a imagem dele, eu posso prolongar aqui, ó, e a imagem vai ser formada aqui, simetricamente a essa linha, que é o prolongamento do espelho, certo? Mas para fazer essa questão, eu sugiro que você faça assim. Se você tiver um observador, tá aqui um observador, certo? Vou chamar esse observador de O, na frente do espelho. Você quiser saber o que é que ele consegue ver no espelho, você coloca esse observador simetricamente atrás do espelho, chamado de O'. E aí você traça aqui, ó, linhas que passam pelas extremidades do espelho. E isso aqui vai dar o que a gente chama de campo visual, que a gente viu na aula passada. Vai ser o campo visual do espelho, certo? Fica mais fácil de fazer assim. Vou fazer essa questão que envolve justamente isso, essa questão do campo visual, tá? Alguém chegou a alguma resposta aí, não? Mas vou fazer aqui, vamos lá. É uma questão da Unesp de São Paulo. A figura a seguir representa um espelho plano, um objeto... Tudo bem, vamos lá. Um objeto O, tá aqui, o objeto O, sua imagem I, e 5 observadores em posições distintas, A, B, C, D e E, tá? Aqui são os observadores, tá? Então, como são vários observadores, então é melhor a gente trabalhar aqui com o objeto e a imagem, certo? O objeto vai estar aqui, a imagem vai estar aqui, beleza. Certo? Ele fez aqui justamente o que eu tinha feito aqui. O objeto não está exatamente na frente do espelho, ele prolongou aqui o espelho, viu, Neto? E aí, ó, diz que a imagem está simetricamente posta atrás desse prolongamento, tá? Entre as posições indicadas, a única da qual o observador poderá ver a imagem I é a posição. Então, a pergunta é, qual desses observadores, A, B, C, D ou E,
olhando para o espelho, consegue enxergar a imagem I. Certo? A questão é essa. Tá claro isso? Qual deles consegue observar a imagem I lá dentro do espelho? E aí, pessoal, eu pergunto a vocês, tem desses observadores que você não poderia marcar de jeito nenhum. Tem um deles aí que você não pode marcar, tipo, sei lá, você tem que entregar a prova, vai ter que chutar algum. Tem um deles que você não pode marcar aí de jeito nenhum. Que observador é esse que você não pode marcar? É o A, né? Eu não posso marcar o A, pessoal, porque ele está atrás do espelho. Ó, aqui é a parte da poeira, a parte de trás do espelho. Ele não vai ter imagem nenhuma no espelho, ele está na parte de trás. Certo? Tá vendo aqui a madeira atrás do espelho e não a parte refletora, certo? Então esse observador aqui está fora. Beleza. Para identificar qual deles consegue enxergar a imagem, tá? Eu vou determinar, eu vou passar linhas aqui que partem da imagem pelas extremidades do espelho, porque isso vai me dar, ó, vou traçar aqui da imagem, a parte dessa extremidade, passando por essa extremidade aqui, e da imagem passando por essa extremidade aqui, que é o outro raio refletido ali. Certo? Isso aqui vai me dar, pessoal, as posições que o observador pode estar para que ele consiga ver a imagem. Todas aquelas pessoas que estiverem entre essa linha aqui e essa linha aqui, essa região, vai conseguir enxergar essa imagem, certo? Dessa maneira que você vai conseguir identificar isso. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, a resposta é a letra B, Matheus. Tá? É o observador B que vai conseguir enxergar a imagem. Alguém tem problemas com isso? Alguém não entendeu? Certo? Repetindo. Você quer saber em que posição você deve estar para conseguir ver uma determinada imagem. É só você traçar linhas aqui, parte da imagem, pelas extremidades do espelho. Certo? Uma linha que parte da imagem passando por essa extremidade aqui e uma linha da imagem passando pela outra extremidade. Todos os observadores que estiverem entre essas duas retas, aqui, depois do espelho, conseguem enxergar a imagem. Certo? Porque em qualquer posição que você esteja aqui, um raio luminoso que venha do objeto é capaz de incidir no espelho e ser refletido até os seus olhos. E aí você vai conseguir ver a imagem lá atrás do espelho. Então, vamos fazer outra. Vamos lá, dar uma olhada aí na questão 5. Faça aí. Deixa eu ver aqui a pergunta. Pessoal, deixa eu voltar aqui só para responder a pergunta de Matheus. Vamos lá. Matheus disse assim, mas se fizesse para o outro lado, daria certo para E também? Matheus, eu não estou entendendo como é que você quer que eu faça para o outro lado, se o espelho está aqui. Entende? Você tem que ligar a imagem, passar linhas da imagem, passando pelas extremidades do espelho. Então, não tem como eu ligar para cá, entende? Porque não tem o espelho aqui. Se ele tivesse desenhado, por exemplo, o espelho aqui, Matheus, ó, presta atenção. Digamos que o espelho tivesse aqui, certo? Está aqui o espelho. Aí sim, aí, se você traçar aqui uma linha desse lado aqui, passando por essa extremidade do espelho, e traçar outra aqui, ó, passando pela outra extremidade, agora o observador vai conseguir, através desse espelho, enxergar a imagem do objeto O lá atrás do espelho, nessa posição I, entende? Mas aqui não tem espelho nenhum, então não tem como o observador enxergar a imagem I, entende? Se você quiser saber o que é que o observador vai conseguir enxergar no espelho, ele só conseguiria enxergar nesse espelho aqui, ó, imagens que estão do lado de cá. Ó. Você consegue ver isso? Que uma imagem que tiver aqui, se você traçar as linhas passando por aqui e por aqui, aí o observador vai conseguir enxergar. Só que a imagem não está aqui, ela está aqui. Beleza?
Legal. Então, vamos fazer a questão 5. Passa aí. Universidade Federal, Mato Grosso do Sul, né? Mato Grosso do Sul. Passa aí. Letra D de dado, Emily. Mais alguém? George, letra B de bola. Mais alguém? Até agora vocês estão entre B e D. Neto, tem alguma resposta? B. João Paulo, letra D. Ok, então vocês estão entre a letra B e a letra D. Então, vamos lá, vamos fazer. Na figura está representado um espelho plano vertical, tá bem aqui, ó. Espelho plano vertical. O lado refletor é esse lado aqui, certo? Que é o lado da poeira, o lado de trás do espelho. E um eixo horizontal, aqui o eixo horizontal, onde estão marcados os pontos A, B, até H. É que distância entre si, tá? Isso aqui não existe mais não. Se o espelho plano sofrer uma translação, passando do ponto C ao ponto D, a imagem de A vai passar de onde para onde? Então, a gente vai tirar o espelho daqui, dessa posição C, e vai colocar aqui, ó, na posição D. Aí a imagem, ela vai se movimentar. De cara, a gente já sabe que quando eu movo um espelho de X, a imagem dentro do espelho se move quanto, pessoal? Quem é que lembra? Digita aí para mim. Muito bem, Otaniel. 2x. A imagem sempre se move o dobro do que se move o espelho. Certo? Tudo bem? Então, vocês ficaram entre as letras B e D, não foi isso? Na letra B, ela sai de E para G. Beleza. Então, aqui está se movimentando duas casas. O espelho está se movimentando numa casa e a imagem, segundo vocês aí marcando a letra B, se movimentaria duas casas. Então, a princípio, beleza. Já a letra D, que vocês marcaram também, a imagem estaria se movimentando de E para H. De E para H são três casas. 1, 2, 3. Então, sem nem desenhar nada, só batendo o olho, eu não posso marcar a letra D. Tá claro isso, pessoal? Beleza? Tudo bem. Então, vamos ver, de fato, aqui, de onde foi que a imagem partiu e para onde foi que ela foi. Então, quando o espelho estiver no ponto C, o objeto vai estar na distância de duas casas aqui do espelho. Então, eu pergunto a vocês, em qual desses pontos deve estar a imagem quando tem essa situação inicial aqui? O objeto na posição A. A imagem deve estar onde? Em qual dessas posições? Muito bem, Neto. Ele vai ter que estar na posição E, porque deve existir a simetria em relação ao espelho. Aqui são duas casas, aqui duas casas também, certo? Objeto e imagem simétricos em relação ao espelho. Aí, quando eu movo o espelho para a posição D, veja que agora a distância do objeto ao espelho são três casas. Então, a imagem vai ter que estar três casas atrás do espelho. Aí você conta. 1, 2, 3. Ou seja, a imagem vai estar na posição G. Certo? A imagem na segunda situação, há duas linhas. Então, ela saiu de E para G, que é o que diz a letra B de bola. E aí, todo mundo entendeu isso aí?
Alguém não entendeu? Show de bola. Beatriz, tudo bem aí? Tranquilo? Ok. Então, ok. Então, dá uma olhada na 20. Dá uma olhada aí na 20. Faça aí. E aí? Marcaram alguma coisa? Ok, estou esperando. Oi, Neto. O tamanho real é o tamanho da imagem, né? E não o que você vê. Porque o que você vê, né, depende da distância que o objeto está de você, né? Por exemplo, se você observa uma árvore de bem longe, o ângulo visual vai ser pequeno, você vai ter a impressão que aquela árvore é menor. Mas eu pergunto, ela diminuiu o tamanho? Não, ela não mudou o tamanho, né? Então ele não está levando em conta esse efeito do ângulo visual, certo? Questão da altura da imagem, o que acontece com a altura da imagem aí, em função do tempo, beleza? Então vamos lá, vou fazer. Alguns acham que é a letra E, uma pessoa acha que é a letra C, né? Uma modelo aproxima-se de um espelho plano e depois dele se afasta, sempre andando muito charmosamente. Qual dos gráficos a seguir representa o tamanho real H de sua imagem em função do tempo? Então, pessoal, olha, é simples. O espelho plano, no espelho plano, a altura da imagem é sempre igual à altura do objeto, tá? Então, como o tamanho da modelo não muda, devido ao fato dela estar se aproximando ou se afastando do espelho, isso faz com que a altura da imagem também não seja alterada. Então, isso significa que a resposta é a letra E, certo? Não pode ocorrer alteração na altura da imagem, porque não há alteração na altura do objeto. Aí você pode dizer, mas professor, quando ela estiver bem longe do espelho, tá? A gente olhar para o espelho, a gente vai ver a imagem dela de maneira que vai parecer estar um pouco menor. À medida que ela se afasta, vai parecendo que a imagem dela vai diminuindo de tamanho. Aí isso aí é um efeito visual devido à diminuição do ângulo visual. Lembra que a gente discutiu lá no capítulo 1, que faz com que você tenha essa percepção de que ela está cada vez menor. Tá? E isso acontece se você observar a modelo, ela cada vez mais distante de você, ou a imagem dela, tanto faz, qualquer objeto que esteja mais distante, cada vez mais distante de você. Mas isso não significa que o seu tamanho está diminuindo. Não. Tá? O seu tamanho é o mesmo. Tá? O tamanho da imagem do objeto sempre são iguais. Alguém tem um problema com isso? Alguma pergunta? Então, vamos para a próxima questão. Mas se tiver, pode falar, sem estresse, numa boa. Dá uma olhada aí na questão 25.
25. Faça aí. E aí? Neto acha que é a letra A. Emily, letra A. George, João Paulo. Beatriz. Laísa, letra A também. George, letra A. Ok. Então vamos fazer. Vamos lá. Essa daí é do Ceará. 2 espelhos planos são dispostos verticalmente, formando um ângulo reto entre eles. Tá. Então a gente tem uma associação de espelhos, certo? Os espelhos estão formando lá 90 graus. Considere a sua própria imagem em 2 situações. Quando você está de frente para um dos espelhos, forma-se a imagem 1. Quando você está de frente para a linha de interseção, essa linha aqui, de interseção dos espelhos, forma-se a imagem 2. Podemos afirmar com relação à inversão direita e esquerda que suas imagens 1 e 2 aparecem respectivamente. Então, pessoal, quando você olha diretamente para o espelho, aí não tem jeito, sua imagem é nantiomórfica. Ela inverte a direita com a esquerda, que é isso que está acontecendo na imagem 1. Então, ela vai ser invertida, certo? Beleza? A primeira é invertida. Já a segunda, lá na interseção do espelho, aquela imagem ali é a imagem da imagem. Lembra aquele exemplo do pirata que eu coloquei aqui? Por ser a imagem da imagem, ela inverte e depois inverte de novo, ou seja, desinverte. Então, ela é não invertida, tá? Ela vai ser igual ao objeto. Então, você vai dizer invertida e não... Ó, exatamente o exemplo que eu falei lá do pirata. Veja que aqui ele está com a mão esquerda levantada e olhando diretamente para esse espelho, você vai ter a imagem com a mão direita levantada, certo? Se ele olhar diretamente para esse, também, ó, mão direita levantada. Então, essa imagem e essa são enantiomorfos, que o objeto está com a mão esquerda levantada. Já a imagem aqui na interseção entre os espelhos, ela vai ter a mão esquerda levantada, do mesmo jeito que o objeto. Então, essa daqui é não invertida, ela é igual ao objeto, certo? Alguém tem problemas com essa daí? Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Relax, tranquilo? Show? Então, vamos para a próxima questão. Dá uma olhada aí. Universidade Federal do Pará. Faça aí. Ângulo de 45 graus. Quem não lembrar a equação, pergunta aí. E aí, quem lembrar, digita aí para quem não lembra. Todo mundo está marcando letra B, é isso? Letra B de bola. B de bola, né? Então, vamos lá. Um ponto luminoso
está colocado entre dois espelhos planos que formam entre si um ângulo de 45 graus. O número de imagens desse ponto luminoso é igual a... Então, o número de imagens é dado por essa equação aqui, ó, certo? O ângulo entre os espelhos, ele diz que é 45, então eu vou substituir ali, certo? 360 por 45 vai dar 8, e 8 menos 1 vai dar 7 imagens. Então, a letra B de bola. Beleza, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. A equação disse que deu 7 imagens, certo? A minha pergunta é, o objeto na frente desses dois espelhos, ele tem que estar necessariamente na bissetriz do ângulo entre os espelhos, ou ele pode estar em qualquer posição que vai fazer com que seja conjugada essas 7 imagens, tá? A pergunta é, o objeto deve estar necessariamente na bissetriz do ângulo, ou o objeto pode estar em qualquer posição que a equação vai dar o número correto de imagens. E aí, eu quero ver agora quem é que lembra. Tem gente que acha que é na bissetriz, tem gente que acha que é em qualquer posição. E agora? Na bissetriz ou em qualquer posição? Pois é, pessoal. Olha, o que você tem que analisar se é par ou ímpar não é o número de imagens, tá? Cuidado para não confundir. É essa divisão aqui, ó, 360 por θ. Tá? Essa divisão está dando 8. Se essa divisão está dando 8, é um número par, então isso significa que o objeto pode estar em qualquer posição, que aí o número de imagens vai ser 7. É muito comum o pessoal confundir, em vez de olhar essa divisão, olhar a resposta, o número de imagens. E aí vai dar errado, porque você vai trocar, porque é menos 1 aqui, ó. Se for par, isso aqui vai ficar ímpar, e se for ímpar, isso aqui vai ficar par. Então, tem que tomar cuidado com isso. Não é o número de imagem, é a divisão aqui, 360 por θ. Tá claro isso, pessoal? Espero que esteja claro, para você não perder a questão de graça por causa disso, certo? Tudo bem. Então, agora, eu vou mostrar para vocês duas coisas, certo? A primeira pergunta é, qual a altura mínima que um espelho plano deve ter para que você ali na frente do espelho, você consiga se ver completamente no espelho. Você consiga ver sua imagem dos pés à cabeça completa no espelho. Então, existe uma altura mínima do espelho para que isso aconteça, certo? Essa é a primeira pergunta. Então, vamos responder logo isso, aí depois eu vou fazer a segunda pergunta. Vamos lá. Então, vamos achar aqui a altura mínima que o espelho deve ter para que esse observador consiga se ver completamente no espelho. O espelho vai ter uma altura Hzinho, o observador uma altura Hzão. A primeira condição, pessoal, para que o espelho tenha sua altura mínima, é que a parte superior do espelho esteja alinhada com os olhos do observador, certo? Eu estou desprezando esse pedaço aqui da testa, estou considerando que o final do observador é o próprio olho, mas a maioria das questões faz essa aproximação, e as que não fazem, o resultado vai dar a mesma coisa, certo? Então, sem estresse. Então, a condição para que ele consiga ver seus próprios olhos, imagine que os olhos estão aqui, no final da cabeça, certo? É uma aproximação. A condição para que ele consiga enxergar seus próprios olhos é que um raio luminoso que incida sobre seus olhos seja refletido em direção ao espelho e, consequentemente, seja refletido de volta em direção aos seus olhos. E aí você consegue ver seus próprios olhos no espelho, certo? A luz vem aqui externo, incide no olho, os raios luminosos são refletidos, ao incidir no espelho e voltar para o seu olho, você enxerga seu próprio olho no espelho, ou seja, a imagem do seu olho no espelho. Então, a condição para que isso aconteça é que existe um alinhamento aqui, ó, entre o teto do espelho, aqui a parte superior do espelho, e os seus olhos. Essa é a primeira condição. Beleza, estou vendo a parte superior do meu corpo. Agora eu quero ver a parte inferior. Para isso, um raio luminoso que vem dos seus pés, ele deve incidir na extremidade inferior do espelho e, ao ser refletido, deve chegar aos seus olhos, certo?
Quando isso acontece, raios que venham daqui, incidem no espelho, chegam aos seus olhos, você vai conseguir ver a imagem dos seus pés bem aqui atrás. A imagem do seu pé bem aqui. E aí você vai conseguir ver seu olhinho aqui. Vai conseguir ver seus pés aqui. Então, você vai ver a sua imagem completa aqui atrás, simetricamente posta ao espelho em relação à sua posição, em relação ao espelho. Certo? Sempre objeto e imagem simetricamente em relação ao espelho plano. Beleza, com esse esquema aqui, a gente consegue achar a relação entre a altura do observador e a altura do espelho. Como? Usando a segunda lei da reflexão. Qual desses ângulos aqui deve ser maior? O ângulo de incidência ou o ângulo de reflexão? Qual deles é maior? O de incidência ou de reflexão? Hein, pessoal? Eles são iguais, né? Que é isso que diz a segunda lei da reflexão. O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, certo? Eles sempre são iguais. E aí, veja, esses dois ângulos aqui, a gente já sabe que eles são iguais. Esse ângulo é igual a esse. E da figura, eu sei que esse ângulo é 90 e esse ângulo é 90 também, certo? Então, consequentemente, esse ângulo aqui, se eu chamar, por exemplo, de beta, esse ângulo aqui, ó, ele tem que ser beta também. Porque a soma dos ângulos internos do triângulo tem que dar 180, certo? Então, se esse ângulo é igual a esse ângulo é igual a esse, então esse ângulo tem que ser igual a esse, para que essa soma aqui dá 180, aqui dê 180 também. Professor, e por que você está fazendo isso? Para que você perceba que, se esses dois triângulos, esse de cima e esse de baixo, têm ângulos iguais, isso significa que eles são o quê, pessoal? Quando dois triângulos têm ângulos iguais, eles são congruentes? Não necessariamente. Se dois triângulos têm ângulos iguais, eles são, palavrinha mágica, semelhantes. Tá? A condição para semelhança de triângulos é que os triângulos tenham ângulos iguais. Para você poder dizer, pessoal, que a base de um está para a base do outro, assim como a altura do primeiro está para a altura do segundo, tá? Eles são semelhantes. Só que aí, nesse caso especial da minha figura, além de semelhantes, veja que eles têm um lado em comum. Quando isso acontece, triângulos que são semelhantes com um lado em comum é porque eles são congruentes. Ou seja, eles têm lados de mesmas medidas, de medidas iguais, tá? Então, isso significa que a altura desse triângulo aqui, ó, tá? É igual a desse daqui, ó. Tranquilo? E qual é a altura desse de cima? Tá aqui, é Hzinho. Essa altura aqui, deixa eu desenhar aqui. Essa alturazinha aqui, ó. Essa daqui. É exatamente a altura do espelho, que é Hzinho. E como a gente já chegou aqui, os dois têm que ter a mesma... Os dois triângulos têm que ter a mesma altura. Então, isso significa que Hzão é igual a quanto, pessoal? Em relação a Hzinho. Hzão tem que ser igual a 2Hzinho. Ou seja, a altura do espelho é metade da altura do observador. Então, a altura mínima que o espelho deve ter para que o observador se veja completamente no espelho é tal que a altura do espelho seja metade da altura do observador. E um detalhe importante, lembre-se que a parte superior do espelho tem que estar alinhada com os olhos do observador, que essa é a condição para que ele possa enxergar aqui a extremidade da cabeça dele, que eu estou considerando que é seu próprio olho. Tá? Dá para fazer essa dedução levando em conta a própria testa, mas vai dar a mesma coisa, certo? Para não ficar maçante eu fazer a mesma coisa de novo. Mesmo se eu considerar a testa aqui, a gente vai chegar aqui, a altura mínima do espelho é metade da altura do observador. Alguém tem alguma dúvida, algum comentário, alguma colocação aí? Tá tudo tranquilo? Então, essa é a primeira pergunta. A altura mínima do espelho para o observador conseguir se ver completamente é tal que a altura do espelho é metade da altura do observador e, nunca esqueça disso,
a extremidade superior do espelho está alinhada com os seus olhos, tá? Beleza. A segunda pergunta é: se eu girar um espelho, de quanto gira o raio refletido? Tá? Eu lanço um raio luminoso no espelho e ele reflete de uma determinada maneira. Se eu girar o espelho, o raio refletido vai girar também. A pergunta é: de quanto? Vamos ver de quanto é que o raio vai girar. Vamos lá. Vou lançar aqui um raio luminoso no espelho. Qual o ângulo de incidência aqui, pessoal? Nesse caso aqui, qual o ângulo de incidência? Digam aí para mim. Ângulo de incidência, quanto é? Eu sabia que alguém ia dizer 90. Estava só esperando. O ângulo de incidência aí pessoal, 0, né? Porque o ângulo de incidência não é o ângulo entre o raio e o espelho. Não é isso. Ângulo de incidência não é isso. O ângulo de incidência é o ângulo entre o raio e a normal. Aqui é a normal. A normal é perpendicular ao espelho. Por isso que ele recebe o nome de normal. Normal significa perpendicular. E o raio, ele está passando em cima da normal. Então, qual o ângulo entre o raio e a normal? 0. Se o ângulo de incidência é 0, o ângulo de reflexão tem que ser quanto? 0. Então, ele vai voltar sobre a normal também. É por isso que esse primeiro raio que eu desenhei, que é o mais fácil de todos, é simplesmente isso. Ele vai e volta sobre ele mesmo, porque o ângulo de incidência é 0, certo? Não é 90. 0. Então, o ângulo refletido é 0 também. Beleza. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou girar o espelho de um ângulo alfa. Girei aqui, tá? Deixa eu apagar essa tinta aqui. Pronto. Girei aqui o espelho de um ângulo alfa. E aí, pessoal, o que vai acontecer? Quando eu giro esse espelho do ângulo alfa, o raio agora vai passar direto, porque o espelho não está mais aqui, certo? Eu tirei o espelho daqui, ele vai passar direto. Vai incidir aqui, aí eu tracei aqui a normal, essa linha pontilhada azul, normal está aqui. Ele vai ter um ângulo de incidência aqui, ó, que é esse, e não esse, certo? O ângulo de incidência não é o ângulo entre o raio incidente e o espelho. Nunca esse ângulo. É esse. Entre o raio incidente e a normal. E aí o ângulo de reflexão é esse aqui, ó, entre a normal e o raio refletido. E não esse, entre o raio refletido e o espelho. Cuidado para não confundir isso, tá? Beleza. E aí o que vai acontecer? O meu raio refletido, ele girou aqui um ângulo θ. Porque, veja, que antes ele vinha nessa direção aqui. E agora ele girou de maneira que ele vem nessa direção aqui. Em vez de voltar assim, ele fez isso. Ó. Ele girou aqui esse ângulo θ. O meu objetivo é determinar a relação entre o giro do raio refletido e o giro do espelho. Será que eles são iguais? Será que um é maior do que o outro? E quantas vezes maior? Vamos lá, geometria básica. Então, veja. Se aqui é 90 graus e aqui é alfa, eu pergunto a vocês, que ângulo é esse? Deixa eu marcar aqui com a caneta. Que ângulo é esse aqui, pessoal? Que ângulo é esse? Quanto é que vale esse ângulo? Alguém diz aí para mim? Hein? Diga aí. Se aqui... Opa! Se aqui é 90 e aqui é alfa, que ângulo é esse? E esse ângulo aqui vale quanto? Essa é a pergunta que vale R$1 milhão. Diga aí para mim. Deixa eu ver se alguém já falou e eu não vi. Não. Nada? Laís? Não? Pessoal, a soma dos ângulos não está conseguindo o quê, Neto? Ver? Ó, aqui é 90. Aqui é alfa. Esse ângulo aqui, ó. Alfa. Certo? Aí eu quero saber quanto é que vale esse ângulo aqui. Quero saber quanto é que é. Pessoal, a soma dos ângulos internos de um triângulo. Não posso dizer que é 45. Por que é 45 aqui? Não posso dizer que é 45.
tá? Não posso bater o olho, inclinado aqui, tá metade de 90 graus, não dá. Pode ser 30, pode ser 60, pode ser 52, pode ser qualquer valor aqui, tá? Beta? O que é beta? Não tem beta aqui. Eu quero esse ângulo aqui. Vamos lá, para achar esse ângulo, eu preciso saber qual a soma dos ângulos internos do triângulo. A soma dos ângulos internos do triângulo tem que dar quanto? Hein, pessoal? Se eu somar esse ângulo com esse daqui, que eu não tenho a menor ideia de quanto é, tem que dar quanto essa soma? 180. Show. Então, essa soma desses três tem que dar 180. Só que aqui já é 90. Concorda comigo? Se aqui já é 90, então a soma desse aqui com esse aqui tem que dar quanto, pessoal? A soma desse com esse tem que dar quanto? Tem que dar 90, né? Esse com esse tem que dar 90, para quando eu somar com mais 90, dá os 180, certo? Então, a soma desse com esse tem que dar 90. Aí eu pergunto, se esse é alfa, esse aqui tem que ser quanto? Se esse mais esse dá 90, então esse daqui é quanto? Não, pessoal, ó. Esse aqui, ele vai ter que ser 90 menos alfa. Faça a soma. 90 menos alfa mais alfa. Vai ficar menos alfa mais alfa, vai cortar alfa com menos alfa, vai sobrar quem? 90. Consegue ver isso? Todo mundo entendeu o que eu disse? Vou repetir. Ó, presta atenção. A sacada é a seguinte. A soma desse ângulo com esse tem que dar 90. E eu quero descobrir que ângulo é esse. Tá? Eu sei que esse é alfa. Então, esse aqui tem que ser o resto para 90. E a soma desses dois dá 90. Então, esse daqui, como tem que ser o resto para dar 90, é 90 menos esse. 90 menos alfa. Porque se você somar esse com esse, 90 menos alfa mais alfa. Mais alfa com menos alfa vão para o inferno. E aí vai sobrar quem? 90. Certo? É matemática básica. Certo? Mas tudo bem, sem estresse. Vamos lá, vamos continuar aqui com a matemática básica. Olha só, entendeu, né? Show, Lívia. Agora olha para cá, olha outra pergunta que eu vou fazer. Ó. Qual o ângulo existente entre essa linha pontilhada azul e o espelho? Tá? Esse ângulo aqui, ó, da linha pontilhada azul com o espelho, deve ser quanto? Você concorda comigo que essa linha pontilhada, né, é a normal? Certo? A linha pontilhada, essa linha pontilhada azul é a normal. Qual o ângulo da normal com o espelho? Faz que ângulo, hein, pessoal? A normal sempre faz que ângulo com o espelho, pessoal? 90. É por isso que essa linha é chamada de quê? Normal. Porque normal significa o quê? Perpendicular. Certo? Então, esse ângulo aqui todinho, tá? Da linha pontilhada com o espelho é 90. Deixa eu marcar aqui. Ó. Isso aqui é 90 graus, certo? Só que eu quero descobrir esse ângulo aqui, ó. Esse aqui, que é o ângulo de incidência. Certo? Se esse ângulo aqui é 90 menos alfa, e isso tudo aqui é 90, esse ângulo aqui tem que ser quanto? Agora eu quero ver quem é que diz para mim. Esse ângulo aqui tem que ser quanto? Se esse é 90 menos alfa, esse aqui de baixo é 90 menos alfa. Aqui. E tudo, esse com esse tem que dar 90. Então esse aqui tem que ser quanto? Hein? Diga aí para mim. Alguém? Não? Tem que ser alfa, pessoal. Porque se você somar, ó, some alfa com 90 menos alfa. Menos alfa vai embora com alfa, vai sobrar quem? 90. Que é o que a gente disse aqui, 90. Concorda comigo? Beleza? Show? Mesma coisa, mesma ideia. Aí, pessoal, se esse ângulo aqui é alfa, esse ângulo aqui é quanto? Esse aqui é quanto? Esse de cima. Agora vocês sabem, né? Alfa. Que é a segunda lei da reflexão. O ângulo de incidência é sempre igual ao ângulo de reflexão. Certo? Então, perceba, pessoal, olha. O θ, que é tudo isso aqui, que foi o desvio do raio luminoso, é 2 vezes alfa. Tá? A gente chega à conclusão, deixa eu apagar essa tinta aqui todinha. Deixa eu apagar aqui a tinta. A gente chega à conclusão que θ é igual a 2 alfa. Ou seja,
Quando você gira o espelho de alfa, o raio refletido gira 2 alfa. O raio refletido gira o dobro do que gira o espelho. Tá? Que é exatamente por isso que a imagem gira o dobro do que gira o espelho. Lembra quando aquele exemplo que eu falei do Nordestão, nas frutas tem um espelho inclinado 45 graus, aí o objeto está em pé, que é você, sua imagem aparece o quê? Deitada. Que é para ela girar 90 graus. Se o espelho gira 45, a imagem gira 90. É por isso. Porque o raio gira o dobro do que gira o espelho, tá? Isso faz com que o deslocamento angular da imagem seja o dobro do deslocamento angular do espelho, tá? O espelho está 45 graus, por exemplo, então o objeto está em pé, a imagem está deitada. O objeto está deitado, a imagem está em pé, porque tem que formar, se o espelho está 45, a imagem gira o dobro, então 90 graus em relação ao objeto, certo? E como isso acontece no mesmo intervalo de tempo, a velocidade angular de giro da imagem é o dobro da velocidade de giro do espelho, tá? Só por curiosidade. Então, vou fazer umas questões sobre isso. Vamos lá? Todos esses slides estão lá, tá? No Google Sala de Aula, de boas, sem estresse. Então, dá uma olhada aí na 30. Questão 30, faça aí. Questão 30. De bola. Todo mundo acha que é a letra B? Alguém não acha que é a letra B aí? Alguém? Ninguém, né? Todo mundo acha que é a letra B. Vamos lá. Questão da PUC de Minas Gerais. Uma pessoa deseja usar um espelho plano vertical a partir do chão, para ver-se de corpo inteiro, desde a cabeça até os pés. A altura do espelho deve ser. Pessoal, olha, eu disse a vocês que a altura mínima do espelho, para você se ver completamente, é metade da altura do observador, se a extremidade superior do espelho estiver alinhada com os seus olhos. Porque essa é a condição para você conseguir enxergar seu próprio olho. Só que aí, naquele caso, a gente está colocando o espelho começando aqui, ó, dos olhos para baixo. Nessa questão, ele está colocando o espelho começando dos pés. Só que aí, para você conseguir enxergar seus olhos, o espelho vai ter que vir subindo até a altura dos seus olhos. E aí você vai conseguir enxergar seus próprios olhos. Então, nesse caso, a resposta é a letra A. O espelho tem que ter uma altura igual à altura da pessoa, certo? Então, tem que ficar muito atento a isso. Muito atento. Para não cair em pegadinhas. Todo mundo entendeu o que eu estou dizendo aqui? Beleza? O problema da questão é porque ele disse isso. A partir do chão. Aí, meu amigo, né? É para a galera errar mesmo, né? Beleza? Vamos lá. Questão 1, faça aí.
Alguém marcou alguma coisa? É bom você fazer um esqueminha, sabe? Um desenhozinho, mostrando como é que está o espelho antes, como é que está o espelho depois, onde é que está a imagem antes, onde é que está a imagem depois. Pessoal, qual é a alternativa que você não pode marcar aí de jeito nenhum? De cara, sem nem ler a questão. Eu nem li a questão, nem li, só olhei as alternativas. Letra B, não posso marcar, né? Eu sei que é uma questão de espelho plano. Na letra B, eu não vou marcar de jeito nenhum, mano, porque eu sei que a altura da imagem do objeto sempre são iguais, certo? Então, vamos lá, a questão da FATEC, vocês marcaram que letra mesmo? Deixa eu ver aqui. Estão divididos aí, né? Entre a letra B, letra C, e Matheus acha que é a letra A. Teve gente que marcou letra B aí. Não faço não. Letra B de jeito nenhum. Ah, tá. Vocês estavam respondendo a pergunta. Ah, tá, desculpa. A pergunta que eu tinha feito. Qual não pode marcar? Vocês colocaram letra B. Ah, ok. Tá. Então, vocês acham que é a letra C e Matheus acha que é a letra A. Tá bom. Ok. Então, questão da FATEC São Paulo. Antônio está fixo de pé, está de pé fixo, diante de um espelho plano vertical e a distância entre ambos é 2,5 metros. Antônio observa a sua imagem. Benedita empurra o espelho em direção a Antônio e a distância entre Antônio e o espelho diminui para 1,5 metros. Tá. Então, vou fazer um esquema aqui, vamos lá. Olha, tá aqui Antônio, certo? Tá aqui, ó, Antônio. Ele apresenta a vocês aqui, ó, Antônio. Ele está na distância de 2,5 metros do espelho. Se ele está a 2,5 metros do espelho, a sua imagem deve estar atrás do espelho 2,5 metros também, certo? A imagem está aqui, ó. Essa é a situação inicial. Aí Benedito empurra o espelho em direção a Antônio, de maneira que a distância agora é 1,5 metros. Aí você vai fazendo um esqueminha. Agora, a imagem, ela vai estar também aqui simétrica atrás do espelho, ou seja, 1,5 metros atrás do espelho, certo? Tranquilo? Então, veja que antes a distância de Antônio à sua imagem era de 5 metros. E agora a distância de Antônio à sua imagem é de apenas 3 metros. Isso significa que a imagem se movimentou 2 metros, né? Se isso aqui é 5, isso aqui é 3, então essa distância aqui, que foi o que a imagem se movimentou, é 2. Tu me acompanhou aí? 2 metros. Como era de esperar, né? Porque se o espelho se movimentou 1 metro, então a imagem tem que se movimentar o dobro. Tranquilo? Então vamos ver as alternativas. A distância de Antônio à sua imagem diminuiu de 2 metros. Essa daqui é boa, né? Porque a distância entre Antônio e sua imagem antes era 5 metros. E a distância entre Antônio e sua imagem depois é 3 metros. Então a distância diminuiu de 2 metros. Então a alternativa A já é que a gente pode marcar. Mas vamos ver as outras. A letra B eu vou nem ler, que não vale nem a pena gastar saliva com ela. A letra C, a distância de Antônio à sua imagem diminui de 1 metro? Não, diminuiu de 2 metros. Tá claro isso? Era 5, foi para 3, então diminuiu 2 metros. O ângulo visual da imagem de Antônio diminuiu. Pessoal, se ele está mais próximo da sua imagem, então o ângulo visual tem que aumentar ou diminuir? Hein? Ou ficar o mesmo? Se um objeto se aproxima de você, o ângulo visual aumenta, diminui ou fica o mesmo? Aumenta, certo? Quanto mais próximo você estiver do objeto, o ângulo visual é cada vez maior, certo? Deixa eu fazer um desenho aqui para lhe mostrar isso. Ó, olha só, tá aqui seu olho, seu olhinho aqui, ó, o seu olho. Olha que beleza. Pense no desenhista, certo? Tá aqui seu olho. Aí tá aqui um objeto. Tá perto e o mesmo objeto
longe. Aqui, mesma altura, os dois. O que está perto, o ângulo visual é esse. O ângulo visual é esse. O que está longe, o ângulo visual, ó. O ângulo visual é menor, é esse. Veja que esse ângulo aqui, ó, é maior do que esse. Ou seja, quando ele está perto, o ângulo visual é maior, que é por isso que a gente tem a percepção do objeto ser maior, certo? Essa sensação visual dele ter aumentado, dele ter crescido, certo? Então, o ângulo visual aqui aumenta, porque a imagem vai estar mais próxima agora do observador. Tá claro isso, pessoal? Tudo bem? Ok. Então, veja aí a questão 26. Faça aí. Oi, Neto. Voltar? Tá, voltei. Diz aí. Quer escrever alguma coisa? Posso passar? Ok. Dá uma olhada na 26. Faça aí. Ai. Letra E? Mais alguém? Vamos lá. Questão da Unesp de São Paulo. Dois objetos A e B encontram-se em frente de um espelho plano E, como mostra a figura. O observador tenta ver as imagens desses objetos formadas pelo espelho, colocando-se em diferentes posições de 1 a 5, como mostrado na figura. O observador verá as imagens de A e B superpondo-se uma à outra quando se colocar na posição. Beleza, então, olha, primeira coisa que a gente tem que fazer é descobrir onde é que estão as imagens de A e de B. Você vai usar simetria. Por exemplo, A, tá quantos quadradinhos aqui do espelho? 1, 2, 3, 4. Aí você vem em conta aqui. 1, 2, 3, 4. Então a imagem de A vai estar bem aqui. O A'. A imagem de B tá dois quadradinhos do espelho. Então, 1, 2, B tem que estar bem aqui. Certo? A imagem de B. E aí, a partir de qual dessas posições é que, olhando para esses dois objetos, você vê eles superpostos, ou seja, como se fosse um sobre o outro. Você vai ter que ver aquele observador que, ao enxergar para essas imagens estejam sobre uma mesma linha, estejam alinhados. Isso acontece para o observador 5, certo? A mesma linha. E aí vai ver as imagens superpostas aqui, tá? Uma sobre a outra, tá? Então, a resposta é a letra E. Tá claro isso, pessoal? Tudo bem? Tranquilo? Show? Vamos fazer a saideira de hoje. Saideira para a gente ir comer aquela lasanha de frango que está no forno cheirando, com aquela Coca-Cola bem geladinha que está no freezer, chega a estar branquinha, esperando para ser detonada. Então, faça aí questão da UFRN, Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Resolva aí. Aí fui falar isso, chega a dar um rói-rói na barriga agora.
Essa questão é idêntica àquela primeira que a gente fez hoje. Idêntica. Você vai traçar uma linha a partir da imagem pelos extremos do espelho. O que tiver entre as linhas, pronto, são os observadores que vão conseguir ver a imagem. Letra A. Vamos lá. No plano XY da figura abaixo, encontramos representado um espelho plano vertical de altura H, um objeto P e sua imagem I. 3 retas auxiliares e os observadores de 1 a 5. Faça o exposto, conclui-se que ele quer saber quais deles vão conseguir ver essa imagem. Aí o que você faz? Você traça uma linha aqui, ó, da imagem, passando por essa extremidade do espelho, que vai coincidir aqui com o eixo X, e uma linha passando pela outra extremidade do espelho. Tudo que tiver entre essa linha e essa, que é essa região aqui, ó, são os observadores que vão conseguir ver essa imagem. Ou seja, 1, 2 e 3. Beleza? Tudo que tiver entre essa linha e essa é o que vai conseguir ver. Então, letra A. E aí, tranquilo? Então, pessoal, concluímos o capítulo 2 de espelho plano, certo? É importante que vocês façam mais exercícios de espelho plano para ficar ainda mais tranquilo, mais firme nisso aí. Então, coloca lá no Google, lista de exercício, PDF, espelho plano, vai aparecer 300 listas, e aí você faz até queimar aí os neurônios, certo? Faça o máximo que puder, deu pau, não conseguiu fazer, bata foto, manda lá no grupo e a gente resolve junto e vamos junto, vamos detonar essa prova, vamos com tudo. Então, obrigado aí pela paciência, por assistir a aula até o final. Espero que a aula tenha sido proveitosa e no próximo encontro, que vai ser terça que vem, porque quinta-feira agora é feriado, nós vamos iniciar o capítulo 3, espelhos esféricos. Então, valeu, pessoal, um abraço.